Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no nosso bate-papo descontraído, leve, onde temos muitas histórias interessantes para contar para você. E hoje nós vamos conversar com uma chefe confeiteira premiada, isso mesmo. Além de tudo, ela pratica esportes, o triatlon, e também é mãe de gêmeos. Imagina como que deve ser esse desafio? E olha, quem nós vamos conversar hoje é a Débora Franciscato. Além de todas essas atividades, ainda ela carrega um sorriso encantador. E como que você consegue conciliar tudo isso, Débora? Tudo bem, muito obrigada, muito obrigada. É uma correria, né? A gente, acho que é muito gostoso poder conciliar tudo isso no meu dia. Então, é algo que eu vou levando aí de forma muito leve e gostosa. Muito bacana, olha, costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos, então você pode ficar muito bem à vontade para compartilhar, né, das suas histórias conosco, que será com certeza um grande momento de aprendizado para todos nós, ainda mais para as mulheres, né, com esse desafio e como eu já comecei aqui te anunciando, nessa rotina que você tem, conta para nós quem que é Débora Franciscato. Bom, a Débora, eu tenho 37 anos, eu sou mãe de gêmeos, como você disse, tem um casal, eles têm 8 anos. Eu sou chefe confeiteira há 13 anos, me formei faz 13 anos, né, que eu tenho o L'Atelier Sucré. E o triatlon, assim, sempre fez parte também, o esporte, na verdade, sempre fez parte da minha vida. E é algo que eu gosto, assim, eu falo que é o meu lazer, é o meu momento, é o meu hobby, né? Então, é o momento, assim, que eu consigo pensar em mim, né? Pensar na Débora. Então, eu sou uma apaixonada pela gastronomia, uma apaixonada pelas artes. Eu falo que eu sempre fui muito apaixonada por musicais, por teatro. E a gastronomia, a confeitaria foi uma forma de conseguir aplicar a arte de um jeito diferente, sabe? Então, eu acabo que eu me realizo podendo criar, podendo aplicar toda a arte no alimento. Que bacana, você trouxe de um jeito assim bem lúdico e bem interessante, né? Diferente, né? E essa paixão começou ainda muito menina? Porque menina você já é, né? Olhando com essa carinha de menina. Começou assim, eu sempre fui mesmo muito ligada para essa parte musical, de teatro, e é algo que eu fui levando, mas eu só fui descobrir a gastronomia quando eu entrei na faculdade mesmo. Não era algo que desde pequena eu queria, não era algo que fazia parte da minha vida. Eu entrei na nutrição em 2007? Acho que em 2007 eu entrei na faculdade de nutrição e a gastronomia ela apareceu apenas como um complemento. Eu decidi que eu queria fazer gastronomia para poder complementar a minha faculdade de nutrição. Só que no que eu entrei no curso eu me apaixonei e falei, gente, como que eu nunca pensei nisso? E não é algo assim que vem de família, né? Porque normalmente tem gente que aprende a cozinhar com a avó. Não que as avós não gostassem, eu lembro que elas gostam dessa área, mas não era algo assim que eu praticava. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, eu acho que eu gosto desse negócio de cozinhar. E aí, quando entrou a confeitaria, foi algo que eu falei, gente... Se encontrou. Eu me encontrei, algo que acho que ela permite uma criação, assim, infinita, e é algo que eu gosto muito. A hora que eu paro, eu consigo criar, entro na cozinha ali, e não tem limite, né? Eu posso criar o que eu quiser, fazer, transformar um alimento, é algo que me deixa muito feliz. Então, foi aí que a gastronomia surgiu na minha vida. Muito bacana, você comenta sobre toda essa paixão, mas teve os desafios também para começar, né? E aí, compartilha também. Com certeza. Esse lado mais romantizado, até para quem está iniciando também e quer entender um pouquinho como que funciona. Conta as suas experiências aí, tanto as positivas quanto as negativas. Não, foi uma longa jornada, né? Então, em 2012, quando eu comecei com o L'Atelier Sucré, eu comecei meio que como... Não digo que é uma brincadeira, mas assim, eu não sabia onde eu poderia chegar. Então, eu comecei sem muito objetivo traçado. Eu só sabia que eu estava gostando daquilo. E comecei a fiz alguns testes. E aí, eu comecei Tava surgindo as mídias, né? Então, tinha Facebook, e eu postava que eu tinha feito uma fornada de cupcakes, na época era cupcakes, tinha acabado, estava em alta.
eu postava, eu fiz alguns cupcakes e comecei a divulgar para alguns amigos. E os amigos começaram a encomendar. E aí, a hora que eu vi, eu falei, acho que tá virando um negócio. Mas, claro, né, no momento eu ainda era sozinha. A gente tem que começar a entender que não é só a parte artística, é um negócio. Aí que começa a pegar, porque você tem que saber toda a questão de gestão, e aí vai crescendo, só que ao mesmo tempo você tem que aprender a lidar com as outras situações que vão acontecendo. Então, assim, foi uma longa jornada até eu conseguir chegar onde eu tô hoje, assim, que eu tenho uma noção muito maior de como que funciona um negócio. Mas isso já faz 13 anos, né? 13 Então, anos. agora, acho que em 2019, que foi quando a gente abriu a primeira loja física, e assim, se você analisar, 2012 até 2019, foi longo esse preparativo aí para conseguir abrir uma loja física. Então, foi um período assim, de que eu virava muitas noites sem dormir, era sofrido, tinha hora que eu falava, eu não quero mais, tô muito cansada. Só que acho que aquela vontade de fazer acontecer, aquele sonho ali no fundo, né, aquela romantização ali, me ajudava a caminhar. E sempre também, né, com estímulo, né, dos meus familiares, na época, o Jonas era meu namorado, então, assim, sempre tive um estímulo que me ajudava a ficar persistente ali no caminho. Muito bom. E dentro desse contexto que você fala assim, não quero mais, qual foi o maior desafio que você lembra que você comentou para você mesmo? Agora acho que chegou a hora de parar. Ai, Ou até mesmo o contrário, né? Qual foi, assim, a melhor conquista que você teve e falou assim, não, estou no caminho certo? eu falo que assim, eu sou muito perfeccionista, né? Então tem um lado não muito bom de você ser tão perfeccionista. Então, eu acho que durante toda essa jornada, eu sempre caminhei, só que sempre achando que não era suficiente. Ah, não tá bom, ainda falta muito. Então, quando a gente fez um evento, que eu fui convidada para fazer um evento na faculdade que eu me formei, que foi na Unisagrado, e a gente foi convidado para ter um stand lá e vender doces. E era um momento que eu já tava assim, ai, eu não sei se eu vou continuar fazendo isso. Eu não tinha uma noção, assim, do que eu tinha já conquistado. A gente fez esse evento e foi assim, foi muito legal. A gente fez filas o dia inteiro, o tempo todo de feira, a gente não dava conta. Nossa produção e todo mundo conversava, assim, eu tive um contato direto com as pessoas. E eu nunca tinha tido isso, porque era só sob encomenda, né, nesse começo. Eu ficava muito na cozinha. Aí eu tive um contato com o público, muito assim, cara a cara, e foi muito legal, porque eu tive um retorno, falei, gente, acho que as pessoas gostam, sabe? Então, foi algo que me deu um estalo, então foi um estalo positivo, que aí isso me deu aquele ânimo de falar assim, não, acho que vale a pena, faz parte da jornada, não é fácil pra ninguém. Então, assim, nós temos que lutar, eu tenho que conseguir passar por todas essas etapas, e um degrauzinho ali de cada vez, né? A gente fui conquistando, aí eu fui conseguindo contratar, né, os colaboradores. Então, assim, foi uma construção e eu acho que quando a gente tem esse retorno, acho que aí vem a recompensa, né, de, nossa, legal, todo esse trabalho que a gente fez, que foi super, assim, cansativo, né? Nesse começo, você começa a ver ali um retorno positivo. Então, acho que foi o momento. E junto com todas essas etapas, você também foi se profissionalizando. Você foi também estudar no exterior. Isso mesmo, conta pra gente um pouco sobre. E quando eu terminei a faculdade aqui em Bauru, eu eu fiquei um ano estudando no Le Cordon Bleu em Paris, que é um curso de gastronomia, né? Eu não digo, não é considerado, acho que uma faculdade, mas é como se fosse, é um curso bem intensivo de gastronomia que dura um ano. E eu fiz o grande diploma, que você faz a gastronomia, né? A cozinha quente e a confeitaria. Então, eram aulas o dia inteiro, das 9 às 9, de segunda a sábado. E você fica imerso nesse mundo, porque na França é o berço da gastronomia, então além de ter o contato ali com chefes franceses, também vivenciar a cultura da França, né? Lá, há muitos, muitos anos, é uma profissão muito valorizada. Então, você visita as confeitarias, é tudo impecável. Eles tratam aquilo como arte mesmo, sabe? Aqui agora no Brasil também, acho que a gente teve uma mudança muito grande no cenário da gastronomia. O Brasil
Acho que a nossa profissão está crescendo cada vez mais, isso é muito positivo. Mas nessa época foi muito importante para eu conseguir visualizar e ganhar todo esse conhecimento, ganhar essa, como eu vou dizer... Esse repertório? Esse repertório, isso, para poder voltar com essa base. E aí isso me ajudou a me direcionar, sabe? Para que caminho que eu vou? Porque hoje em dia o L'Atelier, ele tem uma inspiração francesa. As técnicas, a parte de sabores, a gente traz muita inspiração de lá. E veio desse 1 ano que eu fiquei estudando, até a parte de padronização. Então, é algo que eu trouxe de bagagem e aplico até hoje aqui. Muito bom. E você tem, assim, algum prato que você gosta mais de trabalhar? Tem alguma especialidade que você fala assim, é aqui que eu gosto realmente de seguir esse caminho? Então, é muito difícil escolher, porque assim, eu gosto de doce. Então, eu falo assim, que salgado eu aprecio e gosto de comer. Mas os doces, em geral, não tem um que eu fale. O macarrão é o nosso carro-chefe, né? Que ele é um doce clássico francês, que ele é como se fosse uma bolachinha feita com farinha de amêndoas. Os macarrons, eles foram os primeiros doces que eu trouxe, né, que eu criei dessa linha francesa, aqui no L'Atelier. E o legal é que, assim, o macarrão, ele sempre teve... Os clientes, eles tinham um preconceito com o macarrão. Porque ele é um doce que, se você não faz muito bem feito, ele não fica bom. E eu tive que conseguir introduzir esse novo doce aqui na nossa cultura. E foi algo muito legal, porque hoje em dia a gente é referência na parte dos macarrons, aqui em Bauru e região. E é algo que muitas pessoas, eu falo que tem criancinha, que hoje em dia troca um brigadeiro por um macarrão, o que eu acho muito legal. Então, eu acho que o macarrão eu posso considerar como se fosse o meu doce ali que me trouxe para a confeitaria. Excelente. E para conciliar tudo isso, né, o namorado que você mencionou hoje, marido, isso. Né? E veio junto também os filhos. Isso. E como foi conciliar a cozinha com a família? A culinária com a família. Essa parte acho que é natural, né? Então, é algo que... Hoje em dia, o Jonas, ele... trabalha comigo no L'Atelier, ele cuida da parte administrativa, eu falo que eu sou a parte de criação, ele é a parte administrativa, então é algo que o L'Atelier faz parte da nossa vida, e os nossos filhos desde pequenos, desde que eles nasceram, eles estão inseridos ali naquele meio, eles são super fãs, eles acham o máximo quando eles veem alguma coisa do L'Atelier, eles, é de vocês, né? Aí os amigos às vezes comentam na escola, eu fui na loja da sua mãe, aí eles ficam todos cheios de... Todos orgulhosos. Exatamente, são gêmeos. Vamos um pouquinho nessa história aí dos filhos gêmeos, porque assim, você fala que é um processo natural, mas ser mãe de gêmeos e conciliar a parte de empreendedorismo também não é uma tarefa muito fácil. Não. Ainda mais exigente, como você mesmo mencionou, que você é uma pessoa perfeccionista. É isso. Não, e essa parte, o comecinho ali que eu falo, os 3 primeiros anos foram bem difíceis. É algo que eu falo que o lado, assim, tem um lado muito difícil e o lado também que, por ser gêmeos, passa tudo muito rápido. São os 2 juntos na mesma fase, então é uma correria danada, né? Tem hora que a gente tem que ali conseguir balancear, e um dia eu foco mais, as crianças estão precisando mais de atenção, tem outro dia que a gente tem que focar mais no trabalho, então assim, a gente tentando equilibrar ali os pratinhos para conseguir fazer com que o dia, a rotina corra. Muito bom. Eu até entrei nesse assunto porque, assim, realmente é um desafio para muitas mulheres, para nós mulheres, conciliar o trabalho e mais a família. Embora sejam paixões, né, distintas, mas são paixões e desafiadoras e também contagiantes e emocionantes. Sim. Então, por isso que eu achei importante você mencionar, mas nós vamos continuar falando mais um pouco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Tá. E você não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com Conversa Diária. Estamos falando com Débora Franciscato. É essa mulher aqui que tem muita coisa para nos contar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte esportiva. Débora, já falamos de família, sobre um pouco de empreendimento, né? Sim. E tem a questão do triatlo, que você disse que é algo aí que dá uma relaxada para você.
Para muitos, só de praticar a caminhada já é cansativo. O triatlon, então, né? Conta pra gente como que é essa rotina sua com esporte e até onde você já chegou. Eu sempre gostei de praticar esportes, então desde pequena minha mãe me estimulou. Meus pais, na verdade, me estimularam a praticar natação. Então, eu sempre fiz natação competitiva. Eles falavam que eles achavam muito importante para o jovem, né, para a criança, ter essa parte esportiva, ter o seu momento dedicado a isso, pensando na saúde e também uma questão, acho que, para a cabeça do jovem, né? Poder focar em alguma coisa. Então, é algo que já vem de mim desde pequena, eu sempre gostei muito. E aí, no ano de 2009, mais ou menos, eu não sei te dizer por que o triatlon, mas em 2009 eu resolvi que eu queria fazer triatlon. Eu nem sabia direito o que era, mas eu falei, eu sempre gostei de desafios. Eu falei, por que não? E eu pratiquei durante um pouco mais, acho que foram no máximo uns 2 anos. Na época eu parei por conta da faculdade. Mas eu fiz competitivo, eu treinava. Aí eu parei por um tempo por conta da faculdade, aí tive filho, né, casei, tive filhos. E aí, passado agora, depois que as crianças nasceram, eu não estava focando em nenhum esporte, nenhuma atividade. Eu falei, não adianta, eu gosto dessa parte de endurance, né, que eles falam que o triatlon é um esporte de endurance. Eu falei, eu vou tentar voltar. E aí, foi em 2023 que eu voltei a correr. Aí eu falei, eu acho que vou voltar a pedalar. A hora que eu vi, eu tava de volta no triatlon. E é algo assim que eu gosto muito. É o tipo de esporte que realmente me relaxa. Claro, né? É um esporte intenso, então ele relaxa a cabeça. É o momento que eu consigo focar só em mim, ali na minha respiração, no desafio do dia. Então, e além também de ser muito benéfico para a minha saúde, né? Praticar uma atividade física. Então, não vou dizer que é fácil colocar na rotina ali, tem dia que fica bem difícil, mas só de ter um objetivo, de ter aquela rotina, aquele... Todos os dias você pratica? Como que você... É o seu treino diário? A minha rotina é dividida assim. Eu descanso uma vez na semana e nos outros dias eu pratico 2 modalidades. Então, por exemplo, tem um dia que eu corro e nado. Aí no outro dia eu pedalo e faço um fortalecimento. Então, vai dividindo dessa forma os treinos e aí a gente tem uma rotina e mais perto das provas vai aumentando o volume desses treinos. E aí tem várias competições. Agora eu tô fazendo as provas de meio Ironman, que é uma prova que são 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de bicicleta e 21 quilômetros de corrida. Então eu tô nessas competições no momento. Muito bom. E como consegue tanta energia para fazer todas essas atividades unir? Me diz. Quando a gente quer, a gente vai dando gosto, vai dando um jeitinho. E a família também sempre te apoiando em tudo que você faz. Sim, bastante. Eu lembro que até o esporte foi algo que eu e meu marido, a gente conversou na época que a gente queria dar o exemplo para as crianças. E eu não estava praticando nada no momento. Eu falei, nossa, é verdade. Eu tive todo um exemplo quando eu era pequena, né, do esporte, e eu quero que eles tenham isso também. E assim, foi muito legal, porque agora eles só lembram da gente praticando uma atividade. Tanto é que a Manu, que é a minha menina, ela tá praticando corrida, ela nada, ela fala que quer ser triatleta e acaba que inspira, né? E isso é muito bom para eles. É excelente. Exemplo para outras pessoas que te conhecem também, acaba realmente contribuindo. É o que você já mencionou, que todo mundo sabe. É bom para a saúde, não só física como mental, para todas as áreas também da vida. Com certeza. Porém, também o esporte tem os seus desafios, assim como na parte da confeitaria, você mencionou que em algum momento você pensou, vou desistir. Uhum. Na parte esportiva também teve algum momento assim desafiador? Eu acho que tem, quando a gente fala da rotina mesmo, né? Porque, querendo ou não, o esporte é o meu hobby. Então, as minhas prioridades família, trabalho. Então, tem dias que fica difícil. Tem dias que a gente não consegue encaixar, mas eu tento levar isso de uma forma assim, não é uma obrigação. Eu faço isso porque eu gosto e eu tenho que conseguir fazer de um jeito que seja gostoso e legal. Se for algo que comece a prejudicar a mim ou então a minha família,
isso vai sendo deixado de lado, né? Então tem dias que não tem como, não vou conseguir treinar e acabou, tá tudo bem. E a gente... Então assim, já teve momentos que eu falei, ai, será que eu tô conseguindo equilibrar ali, né, a minha vida, né, com as crianças, família, tudo. Mas acho que é mais benéfico mesmo, Agora, uma pergunta aí que também acho importante. Existe alguma mulher que te inspira, alguma pessoa que te inspira, tanto para a vida pessoal quanto para os negócios, enfim, para o seu dia a dia? Eu falo que acho que a pessoal é minha mãe mesmo. A minha mãe sempre foi a minha inspiração, assim, em tudo. O jeito que ela leva a vida profissional dela, o jeito que ela leva a vida pessoal. É muito legal que a minha filha, ela vê a minha relação com a minha mãe e ela menciona isso direto, que ela quer ter a relação que eu tenho com a minha mãe, ela quer que eu tenha com ela. Então ela fala assim, quando eu tiver filhos, você vai me ajudar. Então assim, isso é muito legal. E isso pra mim é uma inspiração muito forte, sabe? Minha mãe sempre lutou muito, ela sempre foi muito esforçada. Então eu levo ela ali de inspiração mesmo para tudo na vida. Bacana, Débora, você que tem experiência tanto na parte da confeitaria, tem também as premiações que também menciona para gente, e também na parte esportiva. Para quem quer começar, seja num negócio ou seja praticar esporte, qual conselho que você deixa? Eu acho que a gente tem que entender que tudo é um processo. Então, nós temos que ter um foco, caminhar para esse objetivo e entender que a gente vai ter momentos de altos e baixos, que todo mundo passa por isso, porque às vezes a gente não enxerga, a gente acha que é só com a gente que está acontecendo alguma coisa, seja pessoal ou profissional. Então, a gente tem que entender que todo mundo passa e o grande desafio da vida é a gente conseguir passar por esses obstáculos, conseguir entender o que está acontecendo para então alcançar. O nosso objetivo não vai ser fácil. Isso é algo que eu tenho em mente, que eu tento aplicar isso no meu dia. Quando tá difícil, eu penso, não é fácil para ninguém, a gente precisa conseguir, eu acho que a gente precisa descobrir as ferramentas para passar por esse obstáculo e então alcançar o que a gente está almejando. E no pouco que nós conversamos, inclusive por ligação, sempre percebi esse seu sorriso no rosto, né? Isso também, essa alegria é constante, assim, você procura sempre levar o melhor da vida por onde você passa. Sim, com certeza. Eu acho que esse é o grande propósito de tudo, né? Acho que a gente tem que conseguir levar, independente de qualquer coisa, sorriso no rosto. Acho que as relações, é isso, todas as áreas, né? Que nem no esporte. Tem algo mais gostoso do que você estar lá praticando com amigos, pessoas ao redor, sorrindo. No trabalho também, eu falo muito isso na cozinha. Eu falo, gente, a gente tem que estar feliz aqui dentro, né? Não adianta a gente estar aqui, todo mundo triste, todo mundo tem algum problema, né? Tá passando por alguma coisa, mas vamos sorrir, vamos tentar passar as nossas horas de maneira feliz. Então, sim, é algo que eu tento levar sempre sorrindo. E essa sua alegria, essa sua determinação, você acha que contribuiu também para uma premiação, vamos dizer assim? Comente a respeito, com mais detalhes pra gente. A gente sempre buscou fazer o nosso melhor, independente de qualquer coisa. E a gente participou, né, de um prêmio que você tem que lançar uma sobremesa que seja exclusiva. E nós ganhamos 2 vezes, como a sobremesa... como que é a sobremesa... como que eu vou dizer? Nós ganhamos como a melhor sobremesa. A melhor sobremesa foi do ano de 2022, 2023. E aí também ganhamos um prêmio agora de segundo melhor croissant do Brasil. Então, é algo que a gente ficou super feliz. Mas eu acho que é isso. É muito além do prêmio, né? A dedicação, estar em busca de algo diferente, querer inovar. Então, é algo que foi muito legal pra gente. Essa premiação, ela vem e reforça aquilo que a gente estava conversando logo no início. Estou no caminho certo. Sim, vamos dizer assim. É aquela injeção de ânimo que a gente precisa para conseguir continuar caminhando, né? Muito bom. E você é bauruense, né? A gente não entrou ainda nesse detalhe. Você, como bauruense, fazendo história na cidade, quais são os projetos que você tem também, além já, né, do empreendimento? Pensa em projetos futuros, como que estão andando as coisas para você aí?
Sim, agora a gente está caminhando com um novo projeto, que é algo que eu sempre quis fazer. Na verdade, eu comecei fazendo isso lá no comecinho, eu comecei ensinando algumas receitas, o que eu tinha aprendido. E agora, depois de todos esses anos, né, de toda essa nossa caminhada, nós colocamos esse projeto em prática outra vez, né? E estamos gravando algumas aulas, criando um canal, né, uma plataforma com receitas, técnicas, dicas, para tentar, porque eu sei o quanto é difícil todo esse começo, toda essa jornada. A gente passou por muitas coisas, né? Como eu falei, eu não comecei assim do zero mesmo da confeitaria. Então, eu tive que aprender muita coisa, né? Muitos testes, muitos erros. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem essa facilidade de conseguir passar isso de alguma forma, né? Então, nós estamos criando essa plataforma para que as pessoas possam aprender, que eu possa passar, né, um pouco dessa nossa caminhada, desde a parte de técnicas de receitas até a parte de gestão, mostrando os bastidores da nossa cozinha, porque é curioso. As pessoas querem saber, porque eu falo, todo mundo conhece a confeitaria, né? A loja, mas e por trás? Como que funciona? Como que é a rotina de uma cozinha profissional? Que parte de gestão? Porque é uma empresa, por trás da confeitaria é uma empresa, a gente tem que saber lidar com isso. Então, é um projeto aí em andamento e que eu tô curtindo demais e acho que vai ficar muito legal. Ai, bacana. E tem previsão já para quando vai ser liberado para o público? A gente já tá gravando, mas ainda não temos, né? Ainda estamos ali no processo, acredito que mais uns 2 meses, algo assim. Perfeito. Olha, a nossa conversa está chegando aí ao final, um bate-papo bem gostoso, realmente conhecendo um pouquinho sobre a sua história, sua rotina, sobre a família, né? Sim. Todo esse desafio que eu acho que é inspirador para outras mulheres. Eu frisei em muitos momentos sobre os desafios, porque muitas vezes hoje com as redes sociais a gente vê aquelas coisas muito romantizadas. Sim, e é importante as pessoas saberem que tem os desafios. Então, por isso, eu gostaria que você também deixasse as considerações finais para quem está nos acompanhando. Eu adorei, foi um bate-papo muito gostoso. E eu acho que assim, a gente tem que sonhar sim, mas temos que ter a consciência de que todo mundo passa pelo mesmo caminho, todo mundo enfrenta muitos obstáculos, então temos que seguir forte em busca do nosso propósito e ter força. Eu acredito que quando a gente acredita na gente, temos que ser firmes ali, mas tendo em mente que todo mundo tem momentos difíceis e que temos que enfrentar para conseguir chegar ali onde a gente quer. Parabéns pela sua história, desejo sucesso. Muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Sucesso para você. Obrigada. E chegamos ao final do nosso bate-papo com Débora Franciscato. Gostou? Continue nos acompanhando, que teremos muitas histórias bacanas e interessantes. Muito obrigada a você que nos acompanhou até o final e deixo aqui o meu forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.